dilapida as nossas almas. Então, o nosso tema de hoje é um tema que eu costumo dizer que não é uma palestra, mas é um momento de reflexão. Um momento de reflexão que vai buscar cada um de nós no nosso eu interior, no nosso íntimo. E enquanto fazemos essa busca, nós já vamos nos lapidando e colocando assim o que de mal, o que de ruim nos atrapalha para fora de nós. É a busca do autoconhecimento, é a busca do descobrimento. Então eu quero começar essa fala, essa conversa, esse momento de reflexão, trazendo uma história que ocorreu entre o século XVIII e XIX com Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, pesquisador, estudante, curioso, tal como nós também temos que ser. Ele queria saber como que os espíritos poderiam influenciar e de que forma influenciavam as pessoas no mundo físico. Feito isso, ele convidou um amigo para ir até o teatro, porque nesse teatro ele queria se abancar de tal forma que pudesse observar a plateia do modo geral para ver se era possível e de que forma ocorria a influência espiritual nos seres. E lá se foram os dois. Até então Kardec não ouvia e não via espíritos, e esse amigo via e ouvia. Passado alguns minutos que Kardec e o amigo estavam ao teatro, dois espíritos chegaram ao lado do amigo de Kardec e conversaram com ele dizendo o seguinte: diga ao Kardec que nós já sabemos o que vocês vieram fazer aqui. E o amigo comentou a Kardec. E o Kardec falou assim: que bom, então vamos lá, vamos estudar isso. Os dois espíritos falaram: observe aquelas duas senhoras que estão lá no cantinho do teatro e veja o que nós vamos fazer. Lá se foram os dois espíritos, se aproximaram das duas senhoras, cochicharam algumas coisas no ouvido delas, elas pararam de prestar atenção no teatro, cochicharam-se entre si, segundos depois se levantaram e saíram do teatro. Kardec, nesse momento, ficou estupefato. Ele ficou intrigado. Como isso aconteceu? Aonde estão as duas senhoras? E os espíritos, aonde estão? Perguntou ele ao amigo. Aí o amigo falou: calma, Kardec. Os espíritos, eles estão lá aonde estavam as duas senhoras. Influenciaram elas para sair do teatro. E hoje e agora eles estão sorrindo e dando tchauzinho para nós dois aqui. Aí é onde nós entramos na nossa lição de hoje. Podem os espíritos influenciar a nossa vida? Aqui nós podemos colocar um ponto, nós podemos colocar uma exclamação, nós podemos colocar uma interrogativa, para que nós possamos buscar na nossa curiosidade se pode ou se não pode. Por isso que nós vamos fazer o nosso momento de reflexão aqui. E nós vamos estudar isso aqui. Qual é o grande segredo para percebermos... Deixa eu ler aqui, fica melhor para mim não sair do microfone. Qual é o grande segredo para percebermos e identificarmos as influências? Como e por que nós nos deixamos influenciar? Quais os tipos de influências nos fazem bem? Por que nos fazem bem? E como aderimos a essas influências? Quais as influências que nos fazem mal? Por que essas influências nos fazem mal? E como também aderimos a essas influências? Como chamamos essas influências? Somos influenciados ou somos influenciadores? E ao final, nós vamos aprender qual é a grande sacada, qual é a grande dica da noite para que a gente possa se blindar, tanto na rua como em nosso lar, contra essas influências de espíritos que muitas vezes nos trazem o mal. Kardec pergunta aos espíritos, na questão 459 do Livro dos Espíritos:
Podem os espíritos influenciar em nossos pensamentos e atos? Kardec foi ao teatro, mas não se convenceu. E aí perguntou aos espíritos. E olha o que os espíritos responderam. Espíritos superiores. Kardec, muito mais que imagineis, influem a tal ponto que podem comandar os nossos pensamentos e atos. Emmanuel, em 1958, no livro Pensamento e Vida, nos trouxe uma informação importante para que a gente possa começar a pensar. Informamos ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através dos reflexos de nós mesmos. E continua. Todos os domínios do universo vibram, pois a influência recíproca. O que ele está querendo dizer aqui? O universo físico e o universo espiritual vibram-se, reverberam-se. As nossas vibrações se encontram com as vibrações do mundo espiritual, enquanto que a vibração do mundo espiritual se encontra com a nossa vibração, através de pensamentos, de sentimentos que nós emanamos, de nós para eles e deles para nós. Mas, se os espíritos podem nos influenciar, então começamos a nos perguntar, como isso pode ocorrer? Não é eu que estou no comando dos meus pensamentos e dos meus atos? Se sou eu que estou, se somos nós que estamos nesse comando, como isso pode ocorrer então? Resposta. Por afinidade, por aceitação, por ligação, por falta de atenção e de observação, muitas vezes, nos linkamos a esses espíritos. Lembrando que as influências podem ser influências positivas e negativas. Da mesma forma que nós nos linkamos a espíritos de influências negativas por baixarmos as nossas vibrações, quando elevamos as nossas vibrações através de pensamentos elevados, positivos, que nós vamos ver na sequência, eu não vou falar tudo, senão vai estragar a surpresa da palestra, nós também podemos nos ligar a espíritos negativos, que nos trazem mazelas, dores, incômodos. A decisão sempre é nossa. Emmanuel afirma ainda no livro Pensamento e Vida: ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Nós respiramos na imagem que nós mesmos projetamos no mundo que queremos. E aí já começamos a nos perguntar: qual é a imagem que estamos projetando? Qual é o mundo que eu estou projetando? Qual é o mundo que eu crio para mim e para o meu eu? Por diversas vezes durante o dia, nós disparamos milhares de pensamentos. Pensamentos esses podem ser pensamentos bondosos, pensamentos de amor, de saúde, pensamentos elevados, pensamentos positivos. Enfim, pensamentos iluminados. Pensamentos esses que podem ser um único pensamento ou um conjunto de pensamentos. Pensamentos que nós decidimos, nós criamos. Ninguém consegue entrar dentro dos nossos pensamentos a não ser nós mesmos, dando a oportunidade e abrindo a nossa porta chamada segurança. Essa ligação, essa sintonia faz com que nós nos encontremos com espíritos elevados, espíritos de influência positiva. Claro, se nós estamos emanando amor, pensamentos elevados, pensamentos de caridade, pensamentos de saúde, pensamentos de positividade,
o que nós vamos angariar para próximo de nós? Espíritos que vão nos influenciar da mesma forma. Então, por aqui nós já começamos a pegar qual é o caminho. Como está a minha vida hoje? Quais são os meus pensamentos? Quais são os meus convidados? Então, conforme nós vamos falando, vamos fazendo essa reflexão. Todos nós. Quem aprende aqui sou eu, porque eu estou mais perto da minha boca. Então eu estou ouvindo primeiro, estou ouvindo melhor. Tá? Aqui eu queria fazer com vocês um test drive. Vamos fazer uma reflexão em 3 ambientes para facilitar a gravação, para facilitar a fixação do que nós estamos falando. Então nós vamos falar aqui primeiro no ambiente. Vamos pegar um exemplo, que esse exemplo eu gostaria que vocês levassem para fora do centro, no convívio do dia a dia de cada um de vocês. Mas vamos usar esse ambiente aqui como exemplo principal. Quando nós estamos aqui, nesse ambiente, repleto de luz, repleto de harmonia, repleto de amor, aonde os espíritos já se movimentam entre as fileiras, tratando cada um de nós que aqui está. Lembrando que o centro espírita, ele é um hospital de almas. Nós viemos aqui tratar a nossa alma. Muitas vezes não entendemos por que saímos daqui tão bem. Ah, foi a palestra, foi o passe, foi o diálogo fraterno. É um conjunto. Mas, principalmente, porque nós estamos aqui tratando a nossa alma. E esse tratamento já se inicia aqui, no salão, e se completa no passe, ou num diálogo fraterno. Então, quando nós estamos aqui, praticando a harmonia dos nossos pensamentos, absorvendo essa energia, essas vibrações que a espiritualidade da casa emana para cada um de nós, no passe, no diálogo fraterno, fazendo um trabalho de voluntariado, de caridade, como que nós nos sentimos? Bem ou mal? Como nós estamos nos sentindo aqui? Bem ou mal? Bem. Por que nós estamos nos sentindo bem? Porque aqui existe uma harmonização. Todos nós que estamos aqui viemos buscar a mesma coisa. Uma lapidação da nossa alma. Um conhecimento. Mas pode ocorrer, por exemplo, de alguém estar aqui no centro e nós não vamos falar de uma pessoa que desce a chegar ao nível máximo de perturbação espiritual para procurar no centro. Não. Estamos falando de pessoas normais como nós, que estamos aqui buscando lapidação da nossa alma em dose homeopática. Pode alguém de nós estarmos aqui no centro e porventura não estar nos sentindo bem? Pode. Por que ocorre isso? Porque o nosso corpão está aqui, sentadinho, bonitinho, mas os nossos pensamentos estão lá fora, resolvendo alguma coisa da matéria. O que eu vou fazer depois que eu sair do centro? Aquela conta que eu preciso pagar? Aquele negócio que eu preciso resolver? E aí, não tem como a gente estar sendo tratado. Qual o investimento que nós estamos fazendo em nós nesse momento? Nós estamos aqui de corpo e de alma? Ou só estamos aqui de corpo? Qual o investimento que cada um de vocês está fazendo em vocês nesse momento? Então, esse é o primeiro exemplo. Ambiente. Tá, mas espera aí. Eu não posso viver dentro do centro? Mas então é muito fácil. Vamos levar o ambiente do centro junto conosco? Vamos lembrar. Vamos lembrar. Como é gostoso. Se aqui é tão gostoso, o que eu estou fazendo para aqui ser tão gostoso? E vamos levar junto. Então, o ambiente. Segundo, ação. Quando estamos praticando algum ato nobre de ajuda ao próximo, seja uma beneficência ou uma benemerência, uma solidariedade, uma empatia, trocando de posição,
entendendo profundamente a dor do próximo. Isso é empatia. Quando estamos ouvindo, apenas ouvindo, sem tecer nenhum comentário. Estudos dizem que nós levamos 12 minutos para tecer um comentário, muitas vezes sem antes de concluir o próximo, concluir o que quer falar. Então, quando nós estamos trocando de posição, entendendo, ouvindo o próximo, como que nós nos sentimos? Bem ou mal? Certamente nos sentimos bem. Por quê? Porque nós estamos nos doando, nós estamos doando o nosso tempo, um pouco de nós, para alguém que está numa situação pior que a nossa, uma situação mais delicada do que a nossa. E o que acontece quando nós fazemos isso? A espiritualidade nos ouve, ela nos enxerga. Os nossos pensamentos são vibrações, é vibracional. Sabe? Então não é assim, eu pensei, eu tenho que falar, e alguém fica... Não! Antes mesmo de você falar, a vibração do nosso pensamento já está sendo sentida, já está sendo ouvida no plano espiritual e também no plano físico. Então, quando nós lançamos essa vibração, a espiritualidade do bem e do bom e do belo, ela nos ouve, ela nos sente. E o que acontece? Ela vem próximo de nós. E aquele desejo é turbinado em nós. Tudo bem aí, pessoal? Porque estamos em sintonia com os espíritos nobres. Estamos trocando energias entre nós e os espíritos. Por isso que nós nos sentimos bem quando fazemos um ato desse. Terceiro, sentimento. Sentimento. E quando estamos praticando uma oração, um estado de meditação. Orar é conversar com Deus. Meditar é ouvir Deus. Então, quando nós estamos orando, meditando, ouvindo uma boa música, lendo um bom livro, tendo uma boa conversa, como que nós nos sentimos? Bem ou mal? Bem. Será que é tão difícil assim, então? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós estamos fazendo isso, muitas vezes, sem perceber? Então, aqui nós pegamos três exemplos para nós colocar a nossa vida fora do centro. Ambiente, ação e sentimento. Porque nós não podemos viver constantemente dentro do centro. Mas o centro espírita pode conviver constantemente dentro de nós. Os ensinamentos, quando são bem entendidos, bem ouvidos, bem compreendidos e colocados em prática, é como se nós tivéssemos construído a nossa casa em cima de uma rocha. E que ela não se desfaz. Caso contrário, nós estamos construindo a nossa casa na areia da praia, e uma casa de areia também. Por outro lado, muitas vezes, nossos pensamentos e vibrações entram em baixa sintonia, podendo ser durante o dia todo, uma parte do dia, na hora que nós estamos no banho, através de um pensamento que me vem. Ou no café da manhã, no almoço, no trânsito, dentro do ônibus, na escola. A qualquer momento que nós, sem percebermos, baixarmos a nossa vibração, o nosso dia é estragado. E nós angariamos influências negativas próximo de nós. Vamos ver como que isso acontece? E ver se realmente acontece? Eu quero perguntar para vocês, alguém tem, por acaso, um obsessor portátil como esse? Isso aqui virou um obsessor portátil. Vamos fazer um teste para ver se é verdade ou não? Alguém manda um WhatsApp para vocês, ou melhor, vocês mandam um WhatsApp para alguém, porque agora é um WhatsApp, é
Instagram, é Facebook, é e-mail, é tudo essas coisas aradas, né? Que depois nós vamos ver quantos pensamentos a gente conseguiu angariar por conta de tudo isso. É modernidade. Precisamos estar nisso. Vocês mandam um WhatsApp para alguém. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que você está? E esse alguém não responde. Esse alguém visualiza e não responde. Como é que vocês ficam? Como é que nós ficamos? Enfurecidos. Onde já se viu? Cadê a educação? Cadê o respeito? Toda vez que ele me pergunta, eu respondo. E agora? Olha aí, não me responde. E a gente não sabe o que aconteceu com esse ser. De repente ele visualizou, ia responder, e chegou alguma coisa de prioridade, ele não conseguiu. E no passar do dia ele esqueceu. E nós estamos ali com o nosso vagão de xingamento ao nível 10. Não é verdade? Facebook. Ali nós colocamos a irrealidade. Não vamos colocar nós, né? Pessoas colocam a irrealidade ali. Pode ver. São fotos de viagens, fotos de passeio, fotos de carrões, fotos de amizade, fotos de pratos, fotos de tudo. E a gente olha aquilo, fala, meu Deus, o que é isso? Isso é verdade? Isso não é verdade? Aí já vem um pouco da inveja, já vem um pouco dos ciúmes. Aí começa o obsessor portátil, que hoje está bem facinho, está nos nossos bolsos. Mas vamos ver uma outra forma que quase não acontece para nós? Por exemplo, nós nos propomos a fazer um projeto. Projeto de vida, Pensem num projeto. Tá? E aí a gente acorda um sábado de manhã, aquela lua maravilhosa, com aquele sol maravilhoso. A gente olha para aquele projeto e aí começa a ter um pensamento como assim, sabe do quê? Eu vou ficar pensando nesse projeto aqui, um projeto de melhoria de vida. E olha esse sol, olha esse céu azul lá fora. Sabe do quê? Eu vou deixar esse projeto de lado e vou para o parque passear. O que acontece? A influência chega no seu ouvido e buzina para você. Deixa isso de lado. Tem coisas melhores para você fazer. E aí você acha que esse pensamento é seu, você dá importância e larga esse projeto de lado. Vamos pegar um segundo exemplo? Quando nós nos dispomos, por exemplo, a trabalhar na casa espírita. Melhor que trabalhar na casa espírita é se trabalhar. Então nós vemos aqui, nos inscrevemos para um curso de mediunidade, um curso de voluntariado, um curso de passe, um curso de palestrante, um curso de diálogo fraterno, enfim, cada vez que a gente pensa no próximo, vem primeiro para nós. Não foi isso que nós falamos? Fazemos o bem, a espiritualidade vem, nos influencia, e quem sai satisfeito ali? Ou alguém aqui já fez algum tipo de caridade e que se sentiu mal? Por que a gente se sente bem quando a gente faz algo de bom para o próximo? Porque vem a espiritualidade e turbina isso em nós, e isso é uma sabedoria divina, para que a gente continue a fazendo isso. Ou lembra aquele dia que nós fizemos aquele negócio lá, para aquela pessoa, você viu como a gente se sentiu bem? Vamos fazer de volta? Pois bem, e quando a gente se define a fazer esse projeto de autodescobrimento, de autoconhecimento dentro da casa espírita, e vem um espírito, antes você compra um livro de 50 conto, leva para casa e se ensaia a ler. Aí vem um espírito no teu ouvido e buzina e fala assim, deixa de ser tolo, você não está entendendo nada disso, larga isso de lado. Aí você acha que esse pensamento é seu, porque é bem tênue, é bem confuso. Aí você olha para esse livro, sabe o que? Já estou com sono. Eu vou fechar esse livro, vou deixar lá para quinta-feira, e daí eu converso com o pessoal lá da casa e vou entender melhor. Será que isso acontece conosco?
Mas eu quero dar um outro exemplo que eu tenho certeza que não acontece. Vamos fazer uma viagem. Nessa viagem, vamos pegar hoje, amanhã é feriado, né? Um feriadão de 3 dias, aí, vamos fazer uma viagem? Aí a gente vai para o centro, né? Aí chega em casa, deixa tudo preparado para sair às 5 da manhã. Das 5 horas da manhã, todo mundo desperto, acordado, estômago roncando de fome, mas ninguém vai comer para não atrasar a saída. Combinado? Aí, começa-se a observar que uma mala não está pronta, a outra não está fechada, falta alguma coisa para carregar no carro. Aí vem uma influência que sente essa vibração, chega no mais nervosinho da casa e buzina no ouvido dele o seguinte: diga para sua esposa, ou seu esposo, vice-versa, que isso tudo está acontecendo por causa dela. Será que acontece isso? E mais, ele chega e diz assim: fala para ela que ela é bagunceira igual a mãe dela. Ou vice-versa. Gente, será que acontece isso? Será que aconteceu algumas vezes, ou alguma vez isso em nossa vida? Na minha já. É influência espiritual ou não é? Ou seria uma coincidência? Assim acontece dentro de grupos espíritas. Assim acontece numa rua, onde vizinhos brigam, onde grupos espíritas de estudo se desmancham. Porque a influência, ela olha aquilo ali, influencia, vai embora e fica olhando, observando a distância através das nossas vibrações. E quando ele vê que o fogo está baixo, ele vai lá e eu vou colocar mais uns 5 litros de gasolina para ver se incendeia um pouco mais. E ele vai embora e volta para ver como é que estamos. Será que isso acontece conosco ou não acontece? E por que isso acontece? Descuido. Descuido do que pensamos. Invigilância. Desatenção. Armadilhas aplicadas pelo nosso mal pensar. O que é mal pensar? É achar erro onde não há erro e intrigas onde não há intrigas. É ser intolerante. É abrir as portas das nossas defesas para que os espíritos venham nos influenciar. Estraga a nossa viagem, saímos com um beiço desse tamanho, que se olhar para o lado, o beiço gruda no vidro, dos dois lados, né? Porque a esposa também fica beiçuda. Imagine, 5 horas da manhã já coisa para tudo quanto é lado. Quem que vai suportar um negócio desse? E aí? Será que isso acontece em nossas vidas? E é por isso que horas estamos bem e daqui a pouco estamos nervosos, irritados, de mau humor, tristes. Porque estamos em constante vacilação. Vacilamos. E nós temos que entender que nós somos donos dos nossos pensamentos. É nós que convidamos. É nós que atraímos. Somos nós que temos a chave do nosso sentimento e dos nossos pensamentos. E essa fechadura, ela só abre por dentro. Ninguém tem a chave de ninguém aqui para chegar e abrir o sentimento de alguém aqui. Nem o pensamento de alguém. Eu só aceito o que eu quero. Eu só convido quem eu quero para estar junto de mim. Quem estamos convidando para estar junto de nós? No trânsito, dentro do ônibus, na empresa que trabalhamos, dentro do nosso lar, onde é o grande laboratório. Essas vibrações baixas, essa sintonia que nós fazemos com esses espíritos, eles nos fazem tão mal, porque é uma vibração tão densa, tão carregada, que com o passar do tempo, essas vibrações vão desenvolvendo em nós doenças. Doenças psicossomáticas. Doenças vibracionais. Doenças vibracionais são aquelas que nós vamos no médico, aí daqui, aí de lá, tudo quanto é dor no corpo,
o médico manda fazer 350 exames, você perde uma semana fazendo exame, e aqui nós estamos fazendo uma apologia que não temos que cuidar da nossa saúde. Perder, que eu quero dizer, é o tempo que a gente não precisava estar gastando ali. E aí a gente leva o exame para o médico abre o exame, olha para você e fala, cara, você está melhor do que eu. Só que aí nós não gostamos da resposta. Como? A gente pega o exame, droba, que nem falava minha avó, droba, bota no bolso e vai embora, brabo, porque não aceita. Porque as doenças são vibracionais, ao ponto que nós convidamos e essas doenças começam a aparecer no nosso físico. A doença física nada mais é do que a alma pedindo socorro para você. Como nós não enxergamos a nossa alma, só sentimos, então aonde que ela vai pegar? Aonde nós enxergamos, que é o nosso corpo físico. Então, quando o nosso corpo físico começa a adoecer, lembremos, é a alma dando um sinal, pedindo socorro. Eu fui num simpósio de oncologia em 2018, e lá um dos palestrantes falou o seguinte, até para adoecermos temos que ter disciplina. A disciplina de pensar errado, de pensar todo dia em coisas negativas, ações negativas, sentimentos negativos, emoções negativas. Nós reverberamos isso. E quando nós reverberamos isso, nós convidamos espíritos, influências idênticas. Por isso que tanto para o bem como para o mal, nós ficamos turbinados. A escolha sempre é nossa, livre-arbítrio. Por isso nós devemos prestar atenção em duas coisas que determinam a nossa vida, sendo encarnado ou desencarnado. Nossos pensamentos e nossos sentimentos. Nós pensamos, sentimos e reverberamos através da voz. E o universo físico e extrafísico nos ouve. Então, o que estamos pensando? O que estamos sentindo? O que estamos falando? O que estamos comentando? O ambiente exterior só reflete o que está dentro de cada um de nós. O ambiente exterior quer dizer o que e como você está fazendo ou agindo durante a sua caminhada aqui na Terra e futuramente no plano espiritual. Quem falou isso foi Silas, um benfeitor que anda junto com André Luiz. Nós somos espíritos encarnados, correto? Todo mundo está encarnado aqui, né? Todo mundo está, né? Beleza. Se nós somos espíritos encarnados, então aí uma pergunta para a gente fazer uma reflexão. Nós podemos nos influenciar? Claro que sim, né? Nos influenciamos por ações, por atos, por pensamentos, por exemplos. Tá. Os espíritos podem se influenciar, então? Entre si? Espíritos desencarnados. Vamos lá. Nós somos... Mas será que vocês estão encarnados mesmo? Então vamos lá. Espíritos desencarnados podem se influenciar? Pode ou não pode? Pode. Um espírito desencarnado pode nos influenciar? Claro. É o que estamos acabando de estudar. Perfeito. E o espírito encarnado, nós, podemos influenciar um espírito desencarnado? Podemos. Nas tarefas mediúnicas que eu participo já há algum tempo, de vez em quando vem, e com bastante frequência, vem espírito dizendo assim, por favor, peça para o fulano de tal parar de me perseguir, parar de me pedir as coisas. Gente, é nós, encarnados, influenciando o desencarnado. Pois bem, vamos pensar um pouquinho? O que acontece conosco
ao desencarnarmos? Alguém tem ideia? Além da gente morrer e deixar o corpo aqui? Do mesmo jeitão que nós somos aqui, com os mesmos costumes que nós temos aqui, nós vamos levar para o plano espiritual. Se alguém está pensando que é diferente, sinto muito em dizer que não é diferente. Então, se nós gostamos de um pensamento negativo, de um pensamento, me ajudem. Que mais? Pensamento negativo, pensamento de ira, uma fofoquinha, de vícios. E vícios aqui nós não falamos só da maconha, não. Porque a maconha só não é liberada porque ela não traz crédito de ICM para o governo. Senão já tinha liberado. Tá? Mas vamos falar aqui de cigarro, da gula, sexo, bebida, pessimismo, mau humor, fofoca. Vocês acham que uma pessoa que tem todas essas qualidades negativas, ao desencarnar, ela vai mudar? Vai ser idêntica. Da mesma forma que uma pessoa que tem belas qualidades, mesmo num planeta de provas e expiações, que é uma pessoa amorosa, que é uma pessoa que pensa no próximo, uma pessoa caridosa, uma pessoa que sabe ouvir, do mesmo jeito ela vai ser quando desencarnar. Se nós somos idênticos ao desencarnar, o que vai mudar? O que vai mudar é que hoje nós somos influenciados, amanhã nós seremos os influenciadores. Porque se eu gosto de uma fofoquinha e eu desencarnei, eu vou encostar perto de alguém que gosta de uma fofoquinha. Se eu gosto de um cigarrinho, eu vou encostar perto de alguém que gosta de um cigarrinho. E assim por diante. Gente, não sou eu. É a doutrina espírita nos ensinando. A doutrina espírita é tão boa que ela não proíbe nada. Ela só nos alerta. De tal forma que ela escolhe. Ou melhor, ela dá a escolha para nós. E aí, nós temos o nosso tempo. Até que pela dor ou pelo amor, a gente mude. Vocês já ouviram falar daquela história do cachorro que uivava no posto de gasolina? Então eu vou contar para vocês. Essa história eu ouvi através da Haroldo Dutra Dias, palestrante espírita, que vale a pena vocês colocar no YouTube e seguir. Então ele conta que uma determinada pessoa chegou no posto de gasolina, foi abastecer o seu carro, e lá havia um cachorro que uivava e não parava de uivar um segundo sequer. E aquilo incomodou aquele rapaz. E quando ele foi pagar na loja de conveniência, ele perguntou ao rapaz do caixa: por favor, vocês não estão vendo esse cachorro uivando tanto desse jeito? O que esse cachorro tem? Quem é o dono desse cachorro? O rapaz do posto, com muita tranquilidade, respondeu para ele: o senhor pode ficar tranquilo, esse cachorro, o dono do posto é o dono dele. E ele uiva, sabe por quê? Porque ele está deitado em cima de uma tábua que tem um prego. Mas esse prego não está furando ele o suficiente, não está incomodando ele o suficiente para que ele mude de posição. Então ele só uiva. Vamos trazer isso para a nossa história? Não nos comparando com o cachorro, claro. Mas quanto de nós só reclamamos e não mudamos? Poder e dever. Tudo eu posso, tudo eu devo. A escolha sempre é nossa. Mas graças a Deus temos as nossas qualidades, as nossas luzes, que atraímos da mesma forma quando influenciamos espíritos de qualidade e de luz. Basta escolher a mudança. É até 10 horas para falar?
Onde quer que estejamos, estamos pensando e sentindo. Por exemplo, podemos pensar enquanto dormimos? O que vocês acham? Claro que sim. Inclusive, gastamos energias. Claro, a gente enche o bucho antes de dormir porque está com fome. Aquilo não vai ficar parado até de manhã cedo, né? O metabolismo, o nosso cérebro, tudo se movimenta. E vocês sabiam que toda noite, ao dormirmos, nós treinamos o nosso desencarne? Pronto, ninguém mais vai dormir agora. Vai, porque vai cansar e vai ter que dormir. Então, gente, olha aí, ó. Se nós todo dia treinamos o nosso desencarne, como é que nós estamos nos preparando para dormir? Bem ou mal? O que nós assistimos? O que nós conversamos? O que nós estamos lendo? Já que a gente vai se preparar para dormir, então vamos nos preparar para ir para o plano superior, para as escolas espirituais. E isso só vai acontecer dependendo do que nós fizermos antes do nosso sono. Se nós pegarmos um programa violento, uma conversa violenta, um livro violento, que tipo de sono que nós teremos? Que tipo de amizades, de companhias nós vamos solicitar para próximo de nós? As mesmas. São vibrações. Então, vamos nos preparar para fazer a viagem para o plano espiritual, mas para o plano espiritual superior. E se acontecer de eu discutir, por exemplo, com a minha sogra amada? Gente, rechaça. Faz uma prece. E lembre-se, eu vou treinar o meu desencarne. Você já pensou se a gente acorda do outro lado discutindo com a sogra? Minha sogra é um doce, tá? Sabe quantos pensamentos nós disparamos por dia? Me ajudem. 1.000, 2.000, 10.000, 24 horas. Quantos pensamentos vocês acham que a gente dispara por dia? Posso falar? De 70 a 90. 1.000 pensamentos por dia. Neurocientistas estudaram o cérebro humano e chegaram a essa conclusão. Antes era 70, agora 90.000 porque nós temos as redes sociais. Tá? Sabe quantos por cento desses pensamentos são nossos? 20%. Então, entre 14 e 18 mil pensamentos são nossos. O restante desses pensamentos, sabe de quem são? Espíritos que nós convidamos para estar junto de nós. Quais os espíritos que nós convidamos para estar junto de nós? Qual é o nosso primeiro pensamento ao despertar? É o pensamento de gratidão por uma noite de sono? Numa casa humilde, simples, maravilhosa, sem goteira, com goteira, que me protege do vento? Ao lado da minha esposa amada, dos meus filhos, quem sabe da minha sogra? Na mesma casa? Seria um pensamento de gratidão pelo nosso anjo da guarda, pelos espíritos protetores que nos protegem constantemente, pelos nossos mentores que mentorizam a nossa consciência espiritual para refletir no nosso dia a dia? Quantos projetos nós realizamos durante o nosso dia e a gente fala assim, meu Deus, olha que maravilha como isso aconteceu? Será que é esse pensamento? Ou será que nós já acordamos pensando no que temos que fazer? Já levanta correndo, já dá uma tropeçada com o dedão minguinho no armário? Já estraga o dia? Mal toma café, nem toma café às vezes? Faz uma prece, a oração que eu costumo dizer que é DC, desencargo de consciência. É aquela oração que nós fazemos assim, sem nenhum tipo de vontade. A oração que você acabou de acordar, mas já está cansado. Pai nosso que está... Daqui a pouco eu tenho que ir lá porque o ônibus vai sair. Qual a oração que nós fazemos? Para o mundo
ou para Deus? Qual a oração que nós estamos fazendo? A oração para Deus é aquela que nós colocamos sentimento, é aquela que nós mentalizamos. O nosso subconsciente, ela cria cada palavra que nós queremos. Será que é essa oração que nós estamos fazendo para iluminar o nosso dia? Eu me empolgo tanto que eu até esqueço de passar aqui os videozinhos. Olha só que inteligência de Emmanuel. Olha o que ele diz no livro Pão Nosso. Nesse livro aqui, ó. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda... Gente, eu até coloquei isso aqui, ó. Cadê? Ah, tá aqui, desculpa. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. O que é essa união? Gente, está aqui a receita do bolo. Está aqui, ó. Até que aprenda. Até que a gente aprenda. O que nós queremos? Enquanto a gente não aprender a estabelecer essa união com o divino, a gente vai estar tropicada. A gente vai se incomodar. Por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas a espiritualidade vem trazer a receita do bolo. Converse corretamente com Deus. Converse corretamente com Jesus, com o teu mentor. Faça essa ponte que você consegue. Vai ficar tudo mais fácil. Olha que maravilha. Isso aqui nós já podíamos encerrar a nossa conversa de hoje e levar isso aqui, batam foto, levem para casa. Porque isso aqui está mudando a minha vida. Porque muitas vezes a gente não sabe rezar. A gente reza no automático. E o pior, reza no automático e começa a perder a fé. Sabe qual a diferença entre confiar e acreditar? Confiar, eu confio de qualquer forma. Estando na maré boa ou na maré ruim, eu estou confiando. Acreditar é a mesma coisa que eu chegar numa banquinha e colocar 10 pila de crédito no meu cartão ou no meu celular, não sei, e eu começar a usar e uma hora acabar. Isso é acreditar. Eu acredito em Deus, eu confio em Deus. Quando nós acreditamos em Deus, às vezes por alguma dificuldade que nós passaremos ou estamos passando, esse crédito pode acabar. Mas se eu confio, eu vou até o fim. Porque eu sei que Ele está do meu lado. E eu vou ser um vencedor. Nós já somos um vencedor. São 300 milhões de espermatozoides furando um óvulo. Um apenas. Será que nós não somos vencedores? Nossos pensamentos alimentam os nossos sentimentos. Devemos lembrar sempre, os espíritos, dos mais variados tipos de influência, positiva e negativa, estão aguardando somente o nosso sinal para se ligarem a nós. E na maioria das vezes, somos nós quem os chamamos, somos nós quem os convidamos. Eles estão ali na praça, debaixo do coqueiro, na praia, tomando um sol, tomando um coquinho, tá? Estão lá. Aí de repente a tua vibração cai. Ficou meio nervosinho. Aí tem um lote de nervosinho, espíritos influenciadores, que observam nós aqui com as nossas mazelas e ficamos meio nervosinho. Aí vem esse lote desse espírito influenciador nervosinho e adere-se a você. Daqui a pouco você já é mais nervosinho, você é um nervosão. E daí? Já pensou um nervosão no trânsito? Que o trânsito deixa a gente impaciente, né? Os motoristas mais antigos aqui sabem disso, né? Antigamente era bem mais tranquilo. Tá?
Espíritos influenciadores são espíritos maus? O que vocês acham? O que vocês acham? Nossa! Então, eu vou fazer essa pergunta para a gente fazer uma reflexão. E depois já vou encerrar, tá bom? Desculpe, eu não vi o horário aqui. Está tão gostosa a nossa conversa aqui. Espíritos influenciadores, vocês acham que são espíritos maus? Vamos pegar um exemplo? Eu não quero fazer nenhuma... Me fugiu a palavra. Eu não quero ofender ninguém aqui, tá bom? Um fumante encarnado para vocês é uma pessoa mal? É uma pessoa má? Não. Está no seu momento de anestesia mental. Sem nenhuma ofensa, por favor. Que pegue isso aqui sim como uma gasolina azul para pensar na mudança. Porque o fumante, ele não é uma pessoa má. Ele está no seu momento de irreflexão. E quando ele desencarna, ele continua sendo fumante. Então, influência não é espírito mau. Só que daí ele vai vir fumar energeticamente próximo de alguém que esteja fumando. Quais as companhias, quais os pensamentos, quais as ações, quais as vibrações nós estamos vibrando, convidando, pensando, sentindo para o nosso dia a dia? Essa é a nossa lição de casa. O que nós queremos junto de nós? Quais os pensamentos nós estamos tendo no nosso dia a dia? E vocês viram que não são poucos. 90.000 pensamentos. Quais são desses pensamentos os melhores, que me fazem bem, que não me deixam com dor no estômago, que não me deixam ressecados, com diarreia? Vocês sabiam que a ciência já encontrou... como é que chama, amor? Meu Deus. Gente, desculpa. Enfim, a ciência já encontrou neurônios em nosso estômago. E eu acho que deve estar faltando algum em mim também. Vocês já perceberam que quando nós estamos irritados, nervosos, o nosso estômago responde de algum jeito? Vocês já prestaram atenção? A ciência já prestou atenção nisso e chegou à conclusão que temos neurônios em nosso estômago. Então, eu gostaria de encerrar dizendo a parte mais fácil. Será que é possível? Está muito distante de mim? Alguém conhece essa frase? Será que é novidade isso? Alguém faz isso? Nós fazemos isso? Vamos mudar a pergunta. Quantas vezes a gente faz isso? Vigia e ora. Vigia o quê? Vigia o vizinho? A vizinha? Não. Vigia você. Vigia os seus sentimentos. Vigia as suas palavras, as suas ações. Vigia o que você está pensando. Vigia quem você está chamando para a sua companhia. E se você perceber que isso não está te fazendo bem, aperta o botão da oração e ora. Não uma, não duas, não três, quantas vezes forem necessárias, até você se sentir bem. Isso que é importante. Isso nós fazemos dentro do nosso lar,
fora do nosso lar, na rua, na escola, na empresa, no trânsito, aonde? Viajando, passeando, aonde quer que estejamos. Sabe qual que é o sinal? Observe-se. Eu estava bem, não estou mais bem, comecei a ficar irritado, comecei a ficar nervoso, comecei a ficar impaciente, comecei a ficar intolerante. Opa, eu não sou assim, então eu me vigiei. Se eu não sou assim, então eu vou rezar. Reza. Não precisa dobrar os joelhos e nem juntar as mãos para rezar. É um ato, um pensamento, uma elevação, um pedido, uma conversa. E pronto. E vamos traçar agora uma segunda proteção? Evangelho lar. A oração no nosso lar. Olha que maravilha. Se nós fizermos isso, sabe o que vai acontecer? Isso aqui, ó. Uma ponte de ligação. Uma ponte de ligação entre o Evangelho lar e o vigia e horário. Sabe o que o Kardec disse? Para nós finalizar a nossa prosa de hoje? Ele disse assim: não é o que vemos que movimenta o mundo. Não é o que vemos que movimenta o mundo. É sim o que não vemos. Muita paz a todos, que possamos levar esses conhecimentos que a espiritualidade traz através de nós, que possamos refletir, que possamos fechar os nossos olhos nesse momento para fazermos uma oração e pegarmos toda essa energia maravilhosa que está nesse ambiente, nesse hospital de almas, que está tratando a nossa alma, que está tratando os nossos males, as nossas mazelas, que cada um de nós saber o que está aqui fazendo. Sabe o que lhe incomoda? Então, que possamos exteriorizar isso que nos incomoda, pedindo aos mentores da luz, ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores, que nos ilumine e que nos banhe com a luz da sabedoria, com a luz da proteção espiritual, com a luz do amor, do despertamento, com a luz da saúde, que não precisemos ficar adoecidos do corpo, esquecendo nossa alma, que o Mestre Jesus abrace-nos de tal forma que possamos levar, ao sair desta casa de luz, as luzes pela nossa caminhada, e que todos aqueles que se aproximarem de nós, que sintam essas vibrações, que sejamos nós as vibrações de luz, juntando as vibrações de luz do Mestre Jesus, do Pai amado e de todos os espíritos benevolentes que nos abraçam nesse instante. Que a paz de Deus e que a paz de Jesus esteja sempre junto de nós, e muito obrigado a todos vocês